Olá. Sabe aquela sensação de lutar contra si mesma para conseguir focar, para fazer o que precisa ser feito, né? Principalmente no trabalho intelectual, nos estudos. Uhum. É uma batalha constante para muita gente. Pois é, hoje a gente vai mergulhar um pouco nas ideias de um guia clássico sobre isso. A Educação da Vontade. É de um educador francês, o Júlio Payot, lá do fim do século XIX, início do XX. Um livro bem antigo, mas ainda muito relevante, né? Exato. Ele escreveu pensando justamente em quem precisa dessa disciplina mental. A nossa ideia aqui é entender a fundo o método que ele propõe para fortalecer a força de vontade. Vamos analisar os pontos-chave do livro. Ótimo. É um tema fundamental. Então, o Paiô vai direto ao ponto. Ele chama o problema central de abúlia. Já ouviu falar? Sim, sim. É um termo que ele usa bastante. É mais que só preguiça, né? É tipo uma falta de vontade mais profunda, uma indolência mesmo, que impede a gente de manter o esforço. Aquela dificuldade de começar, dispersão. Isso. Ele até descreve a mente como espíritos de moscas, sabe? Pulando de uma coisa para outra. A sacada dele eu achei interessante. É que a energia de verdade não vem de surtos de esforço, mas da constância. Daquele trabalho moderado, mas firme, sabe? Contínuo. E aí ele valoriza muito essa regularidade. E tem um ponto central na teoria dele sobre a natureza da vontade que é, bem, surpreendente para a época. Qual seria? Ele argumenta que a vontade não é puramente intelectual, fria, lógica, mas sim uma, como ele diz, potência sentimental. Sentimental? Como assim? É. Ou seja, as ideias por si só, mesmo as mais racionais, tipo, preciso estudar, tenho que terminar isso, elas têm pouca força contra inclinações fortes, como a preguiça, as distrações. Hum, faz sentido. Para essas ideias nos moverem para a ação, elas precisam estar carregadas de emoção, sabe? Conectadas a sentimentos fortes, entusiasmo pelo trabalho, ou até repulsa pela inércia. Entendi. Então não basta só pensar, vou fazer. Tem que sentir. Exato. E é legal como ele critica duas visões opostas, tanto o fatalismo, aquela ideia de eu sou assim mesmo, preguiçoso, não tem jeito, Sim, tipo, imutável. isto, quanto aquela visão meio ingênua do livre-arbítrio, que faz parecer que mudar é fácil, instantâneo. É só decidir. Isso. Segundo ele, só leva ao desânimo porque a pessoa tenta e não consegue de primeira. E aí desiste. Pois é. Para ele, educar à vontade é um trabalho artesanal, de longo prazo, não é mágica. Interessante essa visão da vontade ligada à emoção. Mas como a gente cultiva isso na prática? Quais as ferramentas que ele dá? Boa pergunta. A primeira ferramenta-chave para ele é a reflexão meditativa. Meditação, tipo mindfulness. Não exatamente como a gente pensa hoje. É menos sobre esvaziar a mente, mais sobre direcionar o pensamento de forma focada, quase estratégica, Ah, entendi. Pra quê, especificamente? para várias coisas. Primeiro, para tornar os objetivos claros e atraentes, desejáveis mesmo. Segundo, para evocar aqueles sentimentos fortes que a gente falou, entusiasmo pelo trabalho, aversão à preguiça. Uhum. Também para refutar aquelas desculpinhas internas, sabe? Os sofismas, como ele chama. Aquelas justificativas para não fazer nada. Ah, hoje não tô inspirado, depois eu faço. Exatamente. E, por fim, para formular resoluções firmes, tanto gerais quanto específicas para o dia. Ele até sugere uma coisa prática: escrever ou falar essas meditações, para torná-las mais concretas, menos vagas. Legal isso de concretizar. Mas imagino que só pensar não adianta, né? Precisa fazer alguma coisa. Com certeza, a meditação prepara o terreno, mas a ação é indispensável. Payout bate muito nessa tecla. E por quê? Qual o papel da ação? É agindo repetidamente que a gente forma os hábitos sólidos. Aquilo que era difícil vira quase automático. Uma necessidade. A ação também reforça as decisões que a gente tomou na meditação, né? Engaja a nossa honra pessoal, digamos assim. Tipo, eu disse que ia fazer, então eu faço. Isso. E tem outro ponto. A ação traz o que ele chama de alegrias viris. A satisfação do esforço, do autocontrole conquistado. É um tipo diferente de prazer. Entendo. E tem alguma dica prática para essa ação? Sim, ele diz para ser ativo sempre, não só na hora do estudo ou do trabalho oficial, mas em pequenas coisas. Levantar da cama com energia, fazer a higiene pessoal com vigor.
E claro, ele não esquece da base física. A famosa mensana in corpore sano. Exatamente. Ele dá muita importância à higiene corporal. Fala de nutrição adequada, ele era meio contra excesso de carne, curiosamente. De respirar ar puro, fazer exercício físico para gastar energia e descansar a mente. E repouso de verdade. Não confundir descanso com preguiça. Faz todo sentido essa conexão corpo-mente. E enquanto a gente tenta usar essas ferramentas, quais são os obstáculos? Os inimigos que o Piaget aponta? Ele é bem direto nisso. O inimigo interno número 1, sem dúvida, é a preguiça, a indolência. O principal? Depois ele fala muito da sensualidade. Para ele, era uma fonte enorme de distração, especialmente para os jovens da época dele. E os tais sofismos, que já mencionamos. As racionalizações. Aquelas desculpas convenientes. Perfeito, tipo, só dá para ter sucesso se morar numa cidade grande. Ou preciso esperar a inspiração chegar. E ele alerta também para os inimigos externos. Tipo, Colegas desocupados que puxam a gente para baixo. Pressões sociais, a cultura da facilidade, até a linguagem comum que muitas vezes valoriza mais o jeitinho do que o esforço. verdade. E como ele sugere combater isso tudo? Bom, primeiro, evitar ambientes e companhias que prejudicam. Parece óbvio, mas nem sempre a gente faz, né? Depois, refutar ativamente os sofismas na nossa cabeça. Não deixar eles criarem raiz. Controlar as manifestações externas de emoções negativas. E um ponto que acho chave: usar as derrotas como aprendizado. Como assim? Analisar o sentimento ruim que fica depois de ceder à preguiça ou à distração, usar esse desgosto como combustível para a próxima vez. Nossa, é uma abordagem bem intensa, metódica. Fica claro que não é para todo mundo, talvez. Para quem você diria que essa filosofia do peidou serve melhor? Olha, sem dúvida, o livro foi escrito pensando em estudantes e trabalhadores intelectuais. Pessoas que dependem muito da concentração, da disciplina e que sentem essa luta contra a procrastinação no dia a dia. Entendi. Quem precisa produzir intelectualmente? Isso. É muito útil para quem valoriza o esforço, a construção de hábitos e entende que o autodomínio é uma conquista gradual que exige método. Não é uma solução rápida. E para quem não seria ideal, então? Provavelmente não vai agradar quem busca, sei lá, fórmulas mágicas, resultados para ontem, ou quem resiste um pouco à ideia de que precisa ter disciplina, de que o esforço contínuo é necessário. É uma abordagem que exige comprometimento pessoal. Entendido. Então, para a gente recapitular. A visão do Paió é que educar à vontade é um projeto ativo, consciente e de longo prazo. Envolve cultivar as emoções certas, agir com consistência, cuidar do corpo e lutar ativamente contra as fontes de distração e inércia. Exatamente. É um trabalho contínuo de autoconstrução. E talvez para deixar uma reflexão final, o mais inspirador nele seja a ideia de que essa conquista do domínio de si não visa só a produtividade, sabe? Visa o que, então? Visa construir uma vida mais significativa, mais real, mais feliz. Se libertar da tirania dos impulsos mais baixos, do tédio, da ociosidade. A verdadeira liberdade para o Paió parece que mora nessa autodisciplina que a gente conquista. Uma perspectiva bem poderosa para a gente fechar. Olha, para quem se interessou por essa abordagem, essa visão prática e psicológica para fortalecer a vontade, ler a obra completa do Jules Paió pode ser muito, muito recompensador. Com certeza, vale a leitura. E se houver algum link de acesso público e legal ao livro, a gente vai deixar disponível na descrição dessa nossa conversa.